Queremos saudar todos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe assim a sua noite, né? Essa nossa noite, né? Assim, com todas as sortes de bênçãos. Hoje, 3 de dezembro, né? Entramos aí para o último mês do ano, né? Graças a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos abençoado. E nós estamos aqui nessa noite, né, mais uma vez transmitindo, né, assim, a nossa reunião, nosso PGM. Hoje está aqui a irmã Michele, né, aqui conosco para nos auxiliar, né, aqui na reunião, né, e assim queremos desejar assim, as bênçãos de Deus no seu lar, na sua vida, né, e desde já agradecer assim, a todos os irmãos que nos acompanham. Né, assim queremos mandar nossa saudação assim, a todos os irmãos da Igreja Batista, né, e também os irmãos de todas as congregações da nossa igreja, irmãos do Logrador, os irmãos lá do São Joaquim, do Queto 12, também os irmãos da Parada 1000 e os irmãos da Coab também, né? Assim, receba assim a nossa saudação, e os irmãos também ali do Sabonete, né? Queremos mandar uma saudação aí, a família do irmão Brita, a Roberta, né? Da irmã Alice, né? Que Deus abençoe assim todos os irmãos ali na congregação do Sabonete, né? Deus abençoe maravilhosamente assim a sua vida, né? Vamos louvar ao Senhor, iniciar, né, esse nosso momento, né, assim, louvando ao Senhor. Tem uma música assim que é muito antiga, assim, do tempo da Michele, né, muito antiga mesmo, né, que é ali assim: vamos adorar a Deus, né? Adorar a Deus. E vamos louvar a Deus com esse cântico. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar.
casa será um pedaço do céu, onde estarão reunidos os adoradores, que estão exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus vem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar. e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Vamos chegar a fazer uma oração. Senhor, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na casa dos teus servos, ó Pai. Que o Senhor a cada dia vem estar abençoando, meu Deus, as nossas vidas. Pai, a cada dia abre o nosso entendimento para entender a tua palavra, Senhor. Abençoa o irmão que estará trazendo a tua palavra, Senhor. Que possa, Senhor, ir ao encontro do coração de cada um que está assistindo, meu Deus, e de nós aqui, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa família, abençoa a cada um que está assistindo, Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e por estarmos aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar o senhor, né? Qual foi?
Vamos abrir nossas Bíblias para fazer uma leitura que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Mateus, livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 12, para ficar a leitura completa. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero fazer mais uma oração. Grandioso e soberano Pai, nós te damos graças pela tua palavra que acabamos de ler. Te damos graças, ó Deus, por esta oportunidade. E rogamos a tua bênção, Pai, na vida de cada pessoa, Deus, em que nos ouve nesse momento ou em outro momento estará nos ouvindo. Ó Deus amado, que a tua palavra venha, ó Pai querido, realizar, ó Pai, a limpeza, as transformações necessárias em cada vida e em cada coração. Ó Deus, te apresentamos cada vida diante de Ti. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, haja em nossas vidas, na vida de cada um. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Esse capítulo 5 de Mateus, Jesus começa o famoso Sermão do Monte, né? Que ele vai do capítulo 5, capítulo 6 e até o capítulo 7, né? Até o capítulo 7 de Mateus está registrado esse Sermão do Monte. Julgo eu que isso é de suma importância de todo cristão, todos aqueles que seguem a Cristo, todos aqueles que obedecem a Cristo, ter o conhecimento da íntegra do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, porque são instruções de suma importância para a nossa caminhada cristã. São orientações do cristianismo, orientações de Cristo para nós, como nós devemos viver, como nós devemos proceder no meio da sociedade em que nós vivemos. O interessante é que o sermão, ele começa, esse sermão do monte, ele começa exatamente com essas bem-aventuradas. O que é bem-aventurado? É a pessoa que é bem-sucedida, feliz. Feliz é aquilo. Porque na realidade, a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos felizes. Deus não existe outro projeto, Deus para a nossa vida, que nós vivamos amargurados, tristes pelos cantos de parede, de maneira alguma. O projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida é que sejamos felizes. Quando nós não encontramos nós não estamos vivendo essa dimensão de felicidade, é porque é um sintoma em que há alguma coisa errada nessa nossa caminhada cristã. Existe alguma coisa que precisa ser melhorada, alguma coisa que precisa ser aperfeiçoada, alguma coisa que precisa ser trabalhada em nossa vida cristã. Observe bem que sempre haverá coisas em que precisamos melhorar. Sempre haverá coisas em que precisamos realizar transformações na nossa vida. Porque a vontade de Deus é exatamente trazer uma regeneração na nossa vida. Jesus, ele veio exatamente para quem? Jesus disse que tinha vindo não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Jesus veio exatamente para a pessoa que está doente. Ele veio exatamente para mim e para você. Para cada um de nós. Jesus, ele veio exatamente sarar nossas feridas. Jesus veio exatamente curar exatamente as nossas enfermidades. O pecado, ele traz exatamente uma degeneração do nosso ser. O pecado, ele traz doença na nossa vida. E Jesus veio trazer a cura exatamente para o pecado. Por isso que Jesus, quando ia curar a pessoa, quando chegava um doente para ser curado por Jesus, você vai encontrar muitas vezes essa palavra. Jesus diz, a primeira coisa que Jesus diz é: seus pecados estão perdoados. Porque o que na realidade traz a morte para a vida do homem é o pecado. Então o homem, ele necessita do perdão de Deus na sua vida. O homem precisa, na realidade, receber o perdão de Deus. Evidentemente, se Jesus quer curar, se Ele quiser curar a nossa enfermidade, Ele pode curar a nossa enfermidade. Mas a pior enfermidade que existe é exatamente a enfermidade em que ataca a nossa alma, ataca o nosso ser, que é exatamente o pecado. Porque, como disse o salmista, em pecado nós somos concebidos em pecado. O homem, ele nasce debaixo da maldição do pecado. E Jesus, ele veio morrer na cruz exatamente para nos trazer vida. E vida com abundância. No versículo 3, ele diz o seguinte: olha, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito. O que seria o pobre de espírito? Qual a sua compreensão sobre o pobre de espírito? O que seria um pobre de espírito? Michel, o que seria esse pobre de espírito? O que seria isso? Pessoa que não tem, para mim é pessoa que não tem temor a Deus, conhecimento sobre Deus. Acho que é isso. Não sei. E aí? O que seria esse pobre de espírito? Ele diz que é bem-aventurado esse pobre, porque Só que ele diz que é bem-aventurado esse pobre de espírito, porque deles é o rei dos céus. Exatamente desse pobre de espírito que é o rei dos céus. E é bem-aventurado, é feliz esse pobre. Como é que a pessoa é pobre de como é que a pessoa é pobre e feliz, né? Pobre de soberba, né? Uma pessoa verdadeira, pura. Pessoa... A gente sabe muito bem que a pobreza em si, jamais ela é algo de felicidade, né? Algo assim que, eu sou feliz porque eu sou pobre, né? Normalmente a pessoa, ninguém chega a dizer tal coisa, né? Mas quando a gente fala de pobreza de espírito, aquele que é pobre em espírito, ele nos remate exatamente, nos leva exatamente à dependência de Deus. O pobre é aquele que necessita, que tem necessidades. E essas necessidades dependem, ele não tem como suprir as suas próprias necessidades. E é exatamente esse é o primeiro passo, não é à toa que ele coloca logo em primeiro lugar. Porque esse reconhecimento em que nós não temos condições, em que nós precisamos de alguém, nós precisamos de algo. Isso aí é o primeiro passo que nós precisamos tomar na nossa vida. É o reconhecimento da sua pobreza. Você é pobre, você é necessitado, como disse o salmista. Eu sou pobre e necessitado, né? Mas o Senhor cuida de mim. É você reconhecer exatamente que Deus você depende completamente de Deus. Você carece completamente da graça de Deus. Esse é o primeiro reconhecimento. Porque assim, se você não reconhece nada quem você é, se você não reconhece as suas necessidades, não adianta você fazer mais nada. E hoje em dia as pessoas estão muito cheias de si, acham que não precisa do outro, acham que não precisa de Deus, porque tem alguma coisa, é rico, ou pode fazer viagens caras, ou ter coisas caras, e as pessoas estão se enchendo muito de si, né? Tem gente que não tem mais aquela necessidade de estar buscando a Deus, da dependência. Que é uma das coisas que você vai mais ver na sociedade hoje, é exatamente a busca do homem da autossuficiência. Né? Em que, às vezes, o problema em relação à riqueza está exatamente relacionado a isso. Né? Como disse o salmista, eu não peço nem pobreza e nem riqueza. Ele diz isso, o salmista. Né? Okay. Pobreza para que ele fique numa situação, né, de querer até de roubar para poder sustentar os seus filhos. Né? E também de riqueza para que ele não venha se esquecer de Deus. Porque esse é o problema do homem. No momento em que as coisas começam a dar tudo certo, estão tudo bom, estão tudo perfeito, a pessoa se esquece de Deus. Não se lembra de Deus. Não agradece a Deus. Não reconhece Deus. Como Deus está acima de tudo, ele começa a se achar. Né? E às vezes só por causa de uma doençazinha, de alguma coisa, ele começa agora a cair em si. Né? Ele começa a ver exatamente a situação em que ele está vivendo, né? Como ele é tão frágil. Né? Às vezes é um vírusinho que nós estamos vendo, nessa época agora que nós estamos vivendo, um vírus que você nem vê, né? Algo que você nem vê e causa tanto temor em tantas pessoas, em tanta gente. Né? Às vezes é uma dor de barriga, parece que o mundo vai se acabar. Né? Quando o seu corpo começa a enfrentar exatamente doenças, né? Quando o cara se encontra no leito de enfermidade, ele começa ele começa a cair em si. Porque até então, né, ele sobe em cima de uma moto, ele toma todas, pega o seu carro, né, e vai, parece que ele vai viver eternamente. Parece que nada vai acontecer, parece que ele está blindado contra tudo e contra todos. E a vida não é bem assim. Como a vida ela é incerta, né? Como a nossa vida é incerta. Nós estamos aqui, como disse Tiago, né? Como
né, uma velhinha solta ao vento, né, qualquer hora, qualquer momento. Eu, você. Se existe uma certeza que nós temos, que eu, você tem, é que nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Não tem para onde correr. Né? Não tem para onde correr. Todos nós vamos morrer. Se existe uma certeza, é a da morte. Evidentemente que lutamos, né, contra a morte. Mas, primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser felizes na nossa vida, é na realidade reconhecer em que nós precisamos de Deus, em que nós não somos nada e carecemos, né? A nossa suficiência vem de Deus. Deus é quem nos concede todas as coisas. Deus é quem realiza todas as coisas em nós. Nós somos pobres e necessitados de Deus. E ele diz mais, o versículo 4 diz, olha, bem-aventurados os que choram, porque deles serão, porque eles serão consolados. Mas como é que é feliz gente que chora? Como é feliz pessoa que chora? Evidentemente que ele não está falando de qualquer choro. Né? Ele está falando de qualquer choro. Né? Não é que você levou uma topada e arrancou a cabeça do dedo e está chorando, pronto, eu sou um bem-aventurado porque eu estou chorando. Né? Ou você fez uma coisa errada, uma coisa ruim, e apanhou por causa que você fez a coisa ruim, agora eu sou bem-aventurado porque levei uma pisa, né? Porque eu roubei um negócio ali, a polícia pegou, me deu uma pisa, aí eu fiquei chorando da pisa que eu levei, agora eu sou bem-aventurado. Né? Então quem está falando sobre isso, não está falando desse choro, né? Não está falando desse choro. Mas é exatamente o sentimento em que move o nosso coração, seja o sentimento relacionado exatamente àquilo que é de Deus. Eu choro, ou eu expresso exatamente o meu sentimento, né? O meu choro, né? Diante do Senhor, quando eu me derramo completamente diante de Deus. Né? Um coração quebrantado e contrito, como disse o salmista, um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desampara. É aquele que, na realidade, olha para o seu pecado, né? E chora o seu pecado. O grande problema da nossa sociedade hoje é que não é tanto porque as pessoas pecam, é porque elas amam o pecado. E esse é a pior coisa que existe. A pessoa está feliz com o pecado. A pessoa está alegre e está contente com o pecado. E aqui o que o texto está dizendo é exatamente o contrário. É quando nós choramos exatamente pelo nosso pecado. Choramos pelo nosso pecado porque nós queremos, na realidade, não pecar. E arrependimento, de se arrepender dos seus pecados. De reconhecer os seus pecados e se arrepender dos seus pecados. Chorar exatamente por aqueles em que precisam de Deus. Apresentando diante de Deus aquelas pessoas em que estão perdidas, em que necessitam de Deus. De amor às almas perdidas. Amor às pessoas em que estão perdidas. E ele diz mais no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está dizendo mais uma vez que feliz é exatamente as pessoas que são mansas. Né? Os mansos. O que é ser uma pessoa mansa? Né? O que seria? O que seria esse manso? Eu não sou. Né? Eu não sou mansa. A mansidão, ela só acontece na nossa vida. Né? Evidentemente que a gente sabe dos resultados, né, da vida de uma pessoa, em que muitas vezes ela não controla as suas atitudes. Age pelo impulso. Né? Isso tem uma ligação com o domínio próprio, a pessoa que se domina, né? A pessoa que ela põe freio exatamente nas suas emoções, ela põe freio na sua própria razão. E a mansidão, ela nos leva exatamente àquela pessoa em que ela espera o tempo certo, o momento certo. Né? Ela espera exatamente, que está ligada à paciência. Né? Está ligado muito à paciência. Só que a paciência, a mansidão, ele
também está, como está ligado ao domínio próprio, né? Ele também está ligado exatamente em esperar em Deus, em confiar em Deus. Por quê? Porque você só fica tranquilo, né, quando você confia. Se você não confia, você não tem tranquilidade. Se eu confio, então eu posso descansar. Né? Eu tenho condições de descansar, de me resguardar, sabendo que Deus está no controle das coisas. Normalmente a pessoa em que ela é descontrolada, falta exatamente de saber que alguém está no controle da coisa e você quer ter o controle da coisa. Você quer fazer as coisas, você quer tomar atitude. Né? E na realidade existe tempo para todos os propósitos debaixo do céu. E está dizendo, bem-aventurados são essas pessoas mansas. Elas herdarão a terra. Né? Ela sabe esperar o momento certo, a hora certa. Né? Ela não vai dar com os pés, né, pela mão, né, e faz as coisas atropeladamente. Né? Ela tem que esperar exatamente o momento certo, a hora certa. No versículo 6 ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça. O que seria essa fome e essa sede de justiça? Está ligada a querer que aconteça, alguém fez alguma coisa de errado e você tem vontade que a justiça seja feita, não é essa justiça, né? Deve ser a justiça de Deus, né? Na vida das pessoas. E aí? O que seria essa fome e sede? A pessoa tá com sede aí. Então, o texto está dizendo: bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça, ela é aquele que ela está ligada à lei, à obediência, né? a estar correto, né? A estar certo, né? A fazer as coisas direito, né? dentro de algo que já foi estabelecido. Nós temos a palavra de Deus, em que ela rege a nossa vida. Né? E interessante que assim, que tem fome e sede de justiça, está ligado exatamente a obedecer a palavra, né? A atentar às orientações em que a palavra traz. Né? Como disse lá no Salmo 1, né? Que diz: bem-aventurado é aquele, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz assim: antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que o Jesus está dizendo é o seguinte: olha, feliz é aquela pessoa em que ama essa lei, ama a palavra de Deus, né? Tem sede, né? Tem sede dessa palavra, né? É o que ele está declarando, né? Aqui no texto, né? Tem fome e tem sede, né? O profeta, Deus diz ao profeta: olha, come, né? Manda ele comer, né? Essa palavra, né? Comer a palavra do rolo, do livro, né? Tem Então, que conhecer, né? Jesus, ele chega a dizer o seguinte: olha, eu sou o pão da vida, né? E Jesus próprio se intitulou a palavra: eu sou a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele próprio se intitulou a palavra. Então, essa fome, essa sede de justiça. Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus ele diz o seguinte: olha, quem bebe dessa água, ele volta a ter sede.
mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque essa palavra ela vai se tornar uma fonte, né? Uma fonte que jorra. Por isso que ele diz assim, ó, porque eles serão fartos. Né? É isso a promessa, que é exatamente que eles serão fartos. Porque quem se alimenta, né, dessa palavra, essa palavra ela satisfaz. Lamentavelmente, né, muitas vezes nós estamos vivendo tempos em que as pessoas têm trocado exatamente essa fonte viva da palavra de Deus que alimenta, que satisfaz. E satisfaz verdadeiramente por outras fontes. Jeremias diz, olha, o meu povo ele cometeu alguns erros. Eles eles abandonaram a Deus e cavaram para si cisternas rocas, em que não retém água, cisternas furadas, que não retém água. Então, as pessoas elas têm exatamente abandonado a palavra de Deus e buscando outras fontes em que não satisfaz. Igual a mulher samaritana em que Jesus disse, em que, olha, o pessoal que beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Quando a nossa fonte de satisfação, ela não está em Deus, não está em Jesus, não está baseado na palavra de Deus, está em outras coisas. Você precisa continuar alimentando aquilo para você sustentar aquilo. Mas quando nossa base está baseada na palavra de Deus, nós somos satisfeitos, nós somos realizados, nós somos felizes, como diz o texto. Quando as pessoas elas começam as suas motivações elas estão ligadas, eu estou na igreja porque tem um grupo de jovens legal ali, tudo, então eu estou no meio lá daquele grupo de jovens legal, achei interessante tudo. Quando a motivação da pessoa de estar na igreja ali é porque as pessoas ali estão me ajudando aqui na cesta básica, aqui, por isso que eu estou na igreja, porque as pessoas estão me ajudando. Só que essa motivação aí, ela precisa ser abastecida todo dia. No momento que acabar a sua cesta, se não der outra, você não vai mais para a igreja. Por quê? Porque o que estava sustentando exatamente era aquela cesta que estava sustentando você. O que estava me sustentando na igreja era essa amizade desse grupo aqui. No momento em que um desses jovens me decepcionar, acabou minha motivação, né? E eu preciso ficar alimentando, para mim me sustentar aqui nesse lugar, eu preciso estar sustentando essa minha amizade. No momento em que essa minha amizade se quebrar, então eu estou fora. O que me sustenta aqui, na realidade, aqui, é porque eu gosto desse movimento aqui, é porque fizeram aqui um acampamento, fizeram aqui uma festa, fizeram isso aqui e tal. E quando a motivação das pessoas está nos movimentos que acontece, você tem que criar movimento direto, porque se você deixa de ter um movimento, a pessoa deixa de ir. Por quê? Porque você precisa ficar alimentando aquilo ali. Porque quando acabar aquilo ali, ela vai voltar a ter sede. Se você não estiver sustentando o povo exatamente com aquilo ali, com aquele entretenimento, para ele poder voltar ali, né, é a apresentação, é o circo. Né? Se você não estiver renovando, né, as apresentações, a dinâmica daquilo tudo, o pessoal vai sair. Por quê? Porque o que sustenta as pessoas é exatamente a palhaçada. Não, é o evento, o que está sendo gerado naquele lugar. O movimento. Mas se a nossa base, se o nosso alicerce é exatamente a palavra de Deus, é Jesus, pode vir o que vier, pode dar a tempestade que der, eu estarei firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que em Deus jamais o nosso trabalho não é em vão. No versículo 7 ele diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Uma das coisas fortes no cristianismo é exatamente a benignidade. É o que Jesus nos ensina em relação à misericórdia. Primeiro porque Deus usou de misericórdia com o
E às vezes no meio da sociedade em que nós estamos, nós muitas vezes fechamos nosso coração. Né? Por quê? Porque existe isso, existe gente assim, existe gente assado, gente preguiçoso, gente assim, tal, e muitas vezes nosso coração se fecha. Né? A ingratidão das pessoas, né, e tal, e a gente coloca um bocado de coisa. Mas algo que deve ser marcante na nossa vida é a misericórdia, exercer misericórdia. Logo porque Deus, Ele exerceu de misericórdia para conosco. Ele exerceu misericórdia conosco. E a misericórdia, ela passa exatamente pelo caminho do perdão. A misericórdia, ela passa pelo caminho de você compadecer-se. Passa pelo caminho de dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É um privilégio para mim, para você, é um privilégio para nós, se nós temos condições de dar. Coisa ruim é a pessoa que precisa receber. Só que nós temos uma mentalidade diferente. Né? Parece que tem um negócio inculcado dentro da nossa sociedade, né? Em que o que você puder tirar do outro, o que você puder pegar do outro, parece que para você é melhor. Tirar vantagem em cima do outro, né? Você quer saber o que é que as pessoas estão dando aí, o que é que para mim pegar para mim, às vezes nem precisa. E não, mas eu quero. Mas o que a Bíblia nos ensina é exatamente o contrário. As pessoas até vão para a igreja já pensando o que é que a igreja vai lhe dar também. Né? A pessoa tem a mentalidade de não, mas ali, né, eu não estou gostando do louvor, não estou gostando da mensagem, não estou gostando disso, não estou gostando dessa apresentação, não estou gostando disso que estão fazendo assim, ou estão fazendo assim. E a pessoa não faz nada. Não faz nada, não dá nada. Só quer receber. Não estou gostando de eu vou mudar de igreja, vou para ali porque aqui não estou gostando não desse negócio aqui, eu vou para outra ali, eu vou para. Se eu não gostar de ir lá também, eu passo para outra lá. E o que é que você está dando para a sua igreja? O que é que você está oferecendo para a sua igreja? Só crítica? Você está só examinando, só. O que é que você está dando? Na realidade, nós precisamos ter uma atitude. O evangelho que chegou para mim, para você, esse evangelho que atinge aos nossos corações, o que Jesus nos ensinou nesse evangelho exatamente foi dar. O que Jesus ensinou para os seus discípulos foi pegar uma baciazinha e lavar os pés dos seus discípulos. Foi esse tipo de atitude que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele diz, olha, bem-aventurados são os misericordiosos. Porque essas pessoas é que vão alcançar a misericórdia. Aquilo em que nós queremos, Jesus nos ensinou exatamente esse princípio. Aquilo que você quer que os homens façam com você, você também deve fazer. O que é que você quer receber? Então faça. É isso que Jesus nos ensina. O que é que você quer receber? O que é que você quer receber da sua igreja? Então faça para as outras pessoas que estão na igreja. Porque existe uma lei muito certa, a lei da semeadura. Aquele que plantamos é aquele que nós colhemos. Quer saber como é que vai ser seu futuro? Olha a semente que você está plantando hoje. Quer saber como é que vai ser lá para frente? Olha exatamente o que é que você está fazendo hoje. As suas atitudes hoje vão determinar exatamente o seu futuro amanhã. Haja com misericórdia. Haja na vida das outras pessoas aquilo que você queria que as pessoas fizessem para você. E ele diz mais, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Jesus ele disse o seguinte, olha, vocês serão limpos com a palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela limpa a nossa vida. Assim, são tantas... A nossa vida ela é acometida assim, de tanta coisa ruim,
tanta coisa ruim, tanta coisa que precisa ser modificada em nós. Não adianta você viver naquela, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. Sabe, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Se o outro vai para o inferno, você vai querer ir para o inferno também. Se a pessoa, a pessoa quer viver uma vida distante de Deus, é essa vida que você quer viver distante de Deus. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, precisamos ter cuidado com o nosso coração. Isso tem muito a ver também com o perdão. Porque o perdão, ele não prejudica somente a pessoa lá que foi ferida. Né? Ela prejudica a pessoa em que também não perdoa, a pessoa em que não exerce o perdão. Ela comete todas as pessoas. Quando ele fala limpo de coração, são as intenções do coração. Porque o que Deus ele vê em nós exatamente o nosso coração. Quando Samuel vai escolher Davi como rei, vai lá na casa de Jessé, e quando passa o primeiro filho, né, de Jessé, como é dele, o filho de Jessé? Eliabe, né? Quando passa ele, quando Samuel joga os olhos nele, diz, rapaz, certamente isso aí é o rei de Israel, porque ele tinha estrutura, tinha porte, né, de rei. Só que aí Deus traz uma palavra a Samuel, Samuel, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Não adianta de botar uma máscara, não adianta de fantasiar o negócio, não adianta de querer, apresentar alguma coisa que não é. Porque Deus sabe do íntimo do nosso coração. Por isso que Ele está dizendo, bem-aventurados, felizes são os limpos de coração. Não adianta eu botar aqui, eu estou aqui, a coisa mais linda de dentro. Jesus, Ele olha para os religiosos da sua época, os fariseus, os saduceus, Ele diz, olha, vocês são sepulcros caiados, estão bem bonitinhos por fora, mas por dentro é podridão, por dentro é sujeira. E o que importa para Deus é exatamente o nosso coração. Evidentemente que aquela conversa que eu escutei muitas vezes, pessoas dizendo, não, mas o que importa é o coração, então acaba vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, aí diz o que importa é o coração. Se por fora não... Interessante é essa dinâmica, né? Por fora você pode até fantasiar um negócio muito bonito e por dentro está totalmente sujo. Mas se por dentro estiver limpo, por fora está limpo. Por quê? Porque o coração contente formoseia o rosto. Aquilo que está dentro ele tem que sair para fora. Não vem com essa conversa que a pessoa diz assim, não, por dentro está bem limpinho, por fora está todo mundo de sujo. Assim, por dentro está totalmente transformado e regenerado por Deus e por fora está praticando o pecado. Não existe isso. Não existe isso. Evidentemente que você pode apresentar fora algo que não existe dentro, mas se existe dentro, isso é apresentado para fora. É muito semelhante à salvação e às obras, né? A fé e as obras, melhor dizendo, a fé e as obras, né? Você pode ter obras sem ter fé, mas se você tem fé, você tem obras. Né? Assim Tiago apresenta para a gente. Né? Então, se você tem fé, automaticamente você tem obra. Embora que você possa ter obra, mas não propriamente você ter fé. Você pode ser um ateu e praticar muita coisa certa, muita coisa bonita. Né? Praticar até coisa melhor do que uma pessoa que diz que tem fé. Mas se você tem fé, automaticamente você vai apresentar boas obras. E ele diz mais aqui, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são esses pacificadores? Pacífica, pacífica. Exatamente a pessoa que não é a pessoa em que cria contenda, ao contrário da pessoa que cria contenda, cria divergência entre
os irmãos. Né? Se existe algo que Deus detesta, é exatamente aquelas pessoas em que criam contenda entre os irmãos. Né? Tem pessoas em que são especialistas nisso, levar fofoca, né, de um canto para outro. Fulano disse isso, exatamente para criar uma rixa, criar uma contenda entre as pessoas. Só que a palavra de Deus nos ensina exatamente nós procedermos diferente. Nós sermos pessoas em que gera comunhão entre as pessoas. As pessoas, nós somos chamados por Deus para sermos ponte, para sermos ligação entre as pessoas, para sermos elos de comunhão entre as pessoas. Jamais sermos pessoas em que levam dissensão, né, entre as pessoas, intrigas entre as pessoas, fofoca entre as pessoas. Nós precisamos ser pessoas em que somos aqueles em que temos uma palavra de reconciliação dada por Deus. E temos uma mensagem de reconciliação que Deus determina em que todo homem venha se reconciliar com Deus. Então, o pacificador é aquele em que não põe fogo, né? Não põe fogo no problema, mas que apaga o fogo. Né? Em que cria exatamente esse ambiente de comunhão, de um bom relacionamento entre as pessoas. Né? Se existe algo que Deus detesta bastante, é exatamente pessoas em que geram dissensão e divergência assim, entre os irmãos. Deixa eu posso preparar aqui também. Bem-aventurado, ele diz mais algo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Por último, aqui Jesus está dizendo, em que bem-aventurados somos nós, quando nós sofremos perseguição por causa da justiça. Por que sofremos perseguição por causa da justiça? Uma coisa você precisa ter por certo. Uma coisa você precisa ter por certo. Na hora, no momento em que você decide obedecer a Deus, no momento em que você decide trabalhar para o reino de Deus, no momento que você decide entregar a sua vida a Deus, vai vir a adversidade. Vai vir a perseguição. Pessoas vão se levantar contra a sua vida. Pessoas vão querer o seu mal. Pessoas vão se incomodar. Pessoas vão se incomodar. Uma das coisas em que gera muitos problemas e dificuldade e perseguição é a pessoa quando ela toma a posição de fazer a coisa correta. Por isso que ele fala aqui, não é você sofrer perseguição porque está fazendo as coisas erradas. De maneira alguma, não tem nada a ver com isso. Irmão, a polícia está atrás de mim porque eu peguei, e fiz alguma coisa de errado, ou porque eu taquei os pés na porta da casa do vizinho, ou fiz qualquer coisa que eu não deveria. Não tem nada a ver com isso. Ele diz o seguinte, é por sofrer por causa da justiça, sofrer por aquilo que é certo, sofrer por aquilo que é correto, por defender aquilo que é correto. Não é você fazer uma coisa que é correta e depois pedir desculpa porque estava fazendo aquilo que era correto, não. É você defender aquilo que é correto e até o fim por aquilo que é correto. Porque eu peguei, chamei o outro ali de um nome e depois eu estou sofrendo perseguição. De maneira alguma. De maneira alguma. É sofrer por aquilo que é correto. Quando o cara faz aquilo que é certo, você imagina, na sala de aula, ninguém estudou, só que um aluno estuda. Aí na sala todo mundo tirou nota baixa e um aluno tirou 10. Aí culpar o professor? Não pode culpar o professor de maneira alguma. Por quê? Porque um aluno tirou 10, porque ele estudou. Os outros tirou nota baixa porque não estudou. Então, todos aqueles alunos que não estudaram, tiraram nota baixa, vai ficar o quê? Começar a ir contra aquele que tirou 10. Por quê? Porque ele, o que tirou 10, condena o resto da sala. Por quê? Porque ele estudou. E a pessoa, quando faz aquilo que é certo, ele causa exatamente o ciúme, a inveja na vida das outras pessoas. Porque as pessoas, elas querem ser daquele jeito, mas não têm coragem de ser. Não têm disposição para ser. Não querem assumir
uma posição. E agora o que mais fácil é criticar, jogar o dedo em cima, querer apresentar alguma falha, alguma coisa nessa vida dessa pessoa que faz as coisas certas e corretas. Precisamos ter atitude de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. E fazer o que é certo e correto é exatamente estender a mão para aqueles que precisam. Lutar por aqueles que precisam. Nós precisamos ter a consciência que no momento em que você for batalhar por uma vida que está perdida, que está nas trevas, e você começar a trabalhar, você começar a ter atitudes de buscar essa vida, de você estender a mão para essa pessoa, muitas pessoas vão se levantar contra você. Talvez até a própria pessoa se levante contra você. Por quê? Porque ele desconhece completamente, muitas vezes até o perigo em que ele está correndo. E ele acha que você está intervindo exatamente na sua própria liberdade. Quando você, na verdade, está o amando. Você está fazendo aquilo, trabalhando daquela forma, agindo daquela forma, exatamente porque você quer resgatar essa vida. E você tem que lidar com ingratidão. Você tem que lidar com oposição, com aqueles em que não querem que essas pessoas sejam salvas, essas pessoas tenham ajuda. Você tem que lidar exatamente até com você mesmo. Com o seu desânimo, com a sua preguiça, com a sua indisposição. Você tem que lidar exatamente com o seu ego. Porque você não quer, ser menosprezado pelas outras pessoas. Você não quer passar por aquilo, pelaquela humilhação, pelaquela situação. E você começa, eu não preciso passar por isso. Só que em todas as nossas lutas, para que nós sejamos vencedores, nós precisamos estar dispostos a lutar. Então, precisa estar disposto a sofrer. Porque tudo na vida nós adquirimos é por esforço, é por luta. Você tem que ter vigor, você tem que ir atrás, você tem que ter atitude. Porque quem não tem atitude, quem não tem força, quem não tem vigor, fica no meio do caminho. E a nossa suficiência, a nossa força, ela vem do Senhor. É o Senhor que nos concede todas as coisas. A nossa fonte de vida, a nossa fonte de força, ela vem de Deus. É Deus que nos concede todas as coisas. Jesus diz, sem mim você não pode fazer coisa nenhuma. Não é o nosso amor, não é a nossa misericórdia, não é nada nosso, tudo é de Deus. Deus é quem opera todas as coisas, Deus é quem faz todas as coisas. E nós precisamos apenas nos submeter completamente ao seu cuidado e ao seu poder. Ele diz, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E nós não recebemos espírito de covardia. Nós não recebemos espírito de medo, nós recebemos espírito de ousadia da parte de Deus. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. A porta do inferno não prevalece contra a sua vida, quando a sua vida está entregue completamente na mão do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Vai orar? Vamos orar aí, por exemplo. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pela Michelle, pelo Isaac. Em nome de Jesus, eu agradeço pela família. Amém. Amém. Então queremos agradecer, a todas as pessoas que estiveram nos acompanhando, que a palavra de Deus assim encontre guarida em seus corações. Agradecendo bastante assim, a todos os irmãos e a todos os amigos também que estiveram assim conosco. Sábado, nós teremos o culto ali lá na congregação Sabonete, nós estaremos transmitindo também, através da página e do Facebook da congregação Batista Sabonete. Nós estaremos transmitindo assim ao vivo, o culto sábado às 7 horas, onde nós estaremos falando sobre a verdadeira liberdade, falando sobre liberdade, como nós sermos pessoas verdadeiramente livres. Jesus disse que conheceremos a verdade nos liberta, e nos chamou para a liberdade. Deus abençoe assim a sua vida, conceda assim uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.
Iba, vamos sair? Não,